Os dias finais do século XX foram marcados por um grande avanço, um enorme desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Em todas as áreas, em todos os setores, as realizações no domínio da ciência e da tecnologia foram realmente espetaculares. Conquistas espaciais, envio de nave tripulada para Marte já programada, cirurgias feitas à distância por meio de computadores, correções de problemas congênitos em fetos ainda no útero materno, clonagem. Bom, todas estas foram algumas evidências incontestáveis desse desenvolvimento. Esse avanço, esse progresso que temos visto, tem contribuído e tem gerado o que poderíamos dizer uma nova revolução industrial. E nessa nova fase da revolução industrial, a máquina, a cada dia mais, tem tomado o lugar do homem. Vivemos um tempo marcado pela automação, pela ação da cibernética. E em meio a tudo isso, tem surgido uma nova linguagem. A sociedade tem experimentado novos modelos e padrões de vida, de comportamento social. Todavia, uma verdade permanece intocável. Enquanto os homens produzem e se preocupam com máquinas, métodos e organizações cada vez mais sofisticadas, Deus está procurando homens. O nosso texto diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. No tempo do profeta Ezequiel, Deus não buscou uma máquina. E Deus continua buscando homens e mulheres ainda hoje. Porque o método por excelência de Deus é usar o homem. Ele não derrama do seu espírito sobre máquinas, mas sobre homens capazes de crer. Mas qual tipo de homem Deus busca? Deus busca homens inteiramente consagrados. O que significa inteiramente consagrado? Inteiramente consagrado significa que viva 100% para Jesus. Homens que vivem para realizar as vontades de Deus, que vivem proclamando o Evangelho de Deus, que vivem longe do pecado, da idolatria, da adoração a imagens, que vivem longe do jeitinho brasileiro, que vivem longe das falcatruas, do engano, que vivem longe das coisas que não podem ser feitas aos olhos de outro, porque por trás há coisas escusas. Homens inteiramente consagrados não se misturam com falcatruas, não se associam com imoralidade que reina em nosso mundo, não se vende em troca de favores desonestos. São homens que lutam contra a corrupção, lutam contra a injustiça, lutam pela paz, pela igualdade social, pelos direitos do ser humano, seja qual for a sua cor, a sua classe social, sua posição sexual. Homens inteiramente consagrados não se entregam aos vícios que dominam o ser humano e os transformam em objeto de escárnio, de vergonha. Homens inteiramente consagrados vivem como Daniel, uma vida de oração e dedicação plena a Deus. Ainda que Daniel vivesse no meio da imoralidade e do paganismo, no meio de povos que adoravam a imagens de ouro, Daniel jamais deixou de orar a Deus e de viver em consagração. Foi por essa fidelidade a Deus que Deus o libertou das covas dos leões, que Deus o exaltou sobre todos no reino da Babilônia. A sua fidelidade fez com que o rei da Babilônia mandasse fazer um decreto onde todos deveriam adorar ao Deus de Daniel, pois Deus o havia livrado da morte. Jesus foi um homem inteiramente consagrado, viveu 100% para fazer a vontade do Pai,
Sua obediência e fidelidade a Deus Pai o levou a morrer numa cruz. Jesus Cristo morreu, morte de cruz. Contudo, ele não merecia esta morte, pois ele não pecou. Ele era inocente, mas morreu a nossa morte, pois morreu por nossos pecados, sofreu as nossas dores, para que nós pudéssemos receber a vida eterna por meio da fé em sua pessoa e em sua obra. Jesus foi um homem inteiramente consagrado, viveu um amor altruísta, isto é, viveu para servir e não para ser servido. Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai, e o Pai o exaltou, de tal maneira que Jesus se tornou o único nome pelo qual o homem pode encontrar salvação. Jesus é o único intercessor. Somente Ele pode interceder por nós, pecadores, diante do Pai e mais ninguém. Jesus conseguiu viver inteiramente consagrado porque vivia uma vida de oração constante. Jesus sempre buscava, durante as madrugadas, se retirar para orar. E era nestes períodos de oração que Jesus buscava forças para cumprir a vontade do Pai. Seja você um homem inteiramente consagrado a Deus, uma mulher inteiramente consagrada, que viva para fazer a vontade de Deus. Deus busca homens ousados. Ousadia é sinônimo de coragem. Homens que são capazes de olhar para o inimigo e encará-los de frente. Homens que não se intimidam pelo tamanho do inimigo, nem pelo número de soldados do seu exército. Homens que confiam em Deus em qualquer momento da vida e que sabem que com Deus não há obstáculos insuperáveis. No Antigo Testamento encontramos vários homens ousados em Deus. Entre eles se encontram Josué e Davi, que foram grandes guerreiros. Temos também Esther, Débora, mulheres ousadas em Deus. Contudo, irmãos, eu quero destacar os profetas do Antigo Testamento, que foram homens ousados, que denunciaram a corrupção da nação, que denunciaram as injustiças feitas por reis como Davi, Acabe e outros. Os profetas levantaram a sua voz em nome de Deus pelos pobres, pelos oprimidos, e acabaram, na maioria das vezes, sendo mortos de formas cruéis e muitas vezes rejeitados até mesmo pelo povo que eles defendiam em nome de Deus. No Novo Testamento, embora as lutas já não se travavam em um nível físico, como foram as lutas travadas por Josué e Davi, elas continuavam a existir no nível espiritual e social. Podemos destacar no Novo Testamento o apóstolo Pedro e Paulo, homens ousados. Pedro e Paulo falaram ousadamente a homens revestidos de autoridades, repreendiam com ousadia aqueles que se manifestassem contra o Evangelho, não se calaram diante das perseguições, lutaram pelos pobres, suas cartas evidenciam isto, repreendiam a demônios com autoridade e ousadia, ministravam curas em nome de Jesus com ousadia sobrenatural. Jesus também era um homem ousado. Jesus desafiou a morte por diversas vezes, ressuscitando várias pessoas, entre elas seu amigo Lázaro. Jesus desafiou as estruturas religiosas de sua época, trazendo um evangelho de poder e de libertação, tanto espiritual como social. Jesus foi ousado ao desafiar os demônios. Jesus foi ousado ao ordenar que cegos vissem, surdos ouvissem, coxos e paralíticos andassem. Jesus foi ousado ao mandar que o mar se acalmasse, ao dizer para a figueira secar-se. Jesus foi ousado porque sabia do poder e autoridade que o Pai possui. Jesus foi ousado porque conhecia bem o seu Pai, porque tinha uma comunhão íntima com o Pai. Jesus disse que o Pai deu a ele todo o poder e domínio. E ele, Jesus, nos diz que este poder é liberado quando usamos seu nome. Ele nos disse que podemos expulsar os demônios no seu nome. O nome de Jesus é nossa arma, é a nossa senha para liberarmos o agir de Deus. Contudo, o nome de Jesus não é mágico. Ele é poderoso, mas só pode ser usado por aqueles que
creem em sua pessoa, por aqueles que o reconhecem como Filho de Deus e Salvador. Portanto, irmãos, sejamos ousados no Espírito Santo para fazermos proezas em nome de Jesus e para a glória do seu nome. Apocalipse, capítulo 21, versos 7 e 8 diz: o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aqueles que não possuem ousadia, aos incrédulos, que não têm a coragem de demonstrar, de proclamar a fé que possuem, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus busca homens abertos à ação do Espírito Santo. Na nova aliança, que foi feita pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no homem, a fazer do homem sua morada. O livro de Atos nos relata no capítulo 2 que os apóstolos ficaram cheios do Espírito com o derramar da promessa de Deus. E no capítulo 4 eles voltaram a ficar cheios do Espírito Santo após terem orado. Isso nos ensina que devemos sempre vivermos em oração. É dessa forma que conseguiremos nos manter sempre cheios do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo habite em nós, é por meio da oração, do quebrantamento causado pela oração, pelo jejum, que conseguiremos nos tornar abertos para o Espírito Santo. Quando você vive uma vida intensa de oração, você está com o canal livre para Deus manifestar sua vida e seu poder por meio de você. Se você deixar de orar, se tornará vazio e logo deixará de ouvir a voz do Espírito de Deus. Contudo, se orar, hora após hora, após hora, após hora, com certeza o Espírito Santo se manifestará com poder através de sua vida. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios que devemos buscar os melhores dons espirituais, que não devemos ser ignorantes quanto a estes dons. É assim que se busca os dons, pedindo em oração, clamando a Deus, jejuando, para que Deus possa lhe conceder os dons espirituais e lhe dar sabedoria para usá-los, de forma que venha edificar a igreja. Paulo, embora repreendia a igreja de Corinto pela forma desorganizada dos seus cultos, pelos pecados que se encontravam na igreja, não os repreendia de forma alguma quanto à busca dos dons espirituais. Paulo, pelo contrário, os incentivava a estarem abertos para o mover do Espírito Santo. Lembre-se que Deus não arrebenta a nossa privacidade, mas caminha à medida que nós abrimos a porta para Ele entrar. Não seja um homem de portas fechadas para o Espírito Santo. Julgue as manifestações espirituais segundo a luz da palavra de Deus, mas não se deixe fechar e desacreditar no poder que Deus concedeu a você por meio do Espírito Santo, por causa do erro de alguns dos nossos irmãos. Seja uma pessoa aberta para o mover do Espírito Santo. Nesses tempos de ciência e tecnologia, os olhos do Senhor continuam passando sobre a terra, procurando e buscando homens e mulheres aos quais Ele possa usar poderosamente em sua obra. Você que me ouve pode ser um desses homens, ou uma dessas mulheres. Portanto, seja um homem inteiramente consagrado a Deus. Seja uma mulher inteiramente consagrada a Deus. Sejam ousados em Deus e abertos para o agir do Espírito Santo. Deus te abençoe.